Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, em rede nacional, diretamente dos estúdios integrados Cobra CAD, o programa da CAD SP Web TV. Acompanhe agora, Direito em Cheque. Boa noite, senhoras e senhores, doutoras e doutores. Esse é o programa Direito em Cheque da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, ao vivo dos estúdios integrados TV Cobra, CAD SP TV, Web TV, diretamente de São Paulo. E aqui eu vou dar uma boa noite aos melhores âncoras da Web TV brasileira. Alexandre Oliveira, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, aí uma segunda-feira super especial, um tema aí que não se ouve falar muito nas universidades, e uma pessoa sensacional que trouxemos hoje. Então, indico aí compartilhar com os amigos, aí chamar os amigos para essa live e vamos fazer bombar. E aí, Oliveira? Boa noite, um prazer estar aqui, com mais um especialista da área, hoje sobre direito militar. Boa noite a todos, obrigado pela audiência, a live subindo já, vamos compartilhar, contamos com a presença de todos. É isso aí, vamos apresentar o doutor aqui, o Paulão vai apresentar agora o doutor Fera aqui do direito militar. É isso aí, então o nosso convidado de hoje é o advogado Dr. Charles dos Santos Cabral Rocha, ele é especialista em direito militar. E boa noite, doutor, como vai? Seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado. Espero que a nossa conversa hoje seja bastante profícua e tenhamos aí um aprendizado sobre a nossa área que é pouco explorada, mas agora estamos facilitando um pouco mais a divulgação. E com certeza o pessoal vai ter bastante dúvida aí. A gente já está com a live subindo aí. Pedir para a galera então compartilhar a nossa live, subir essa live para a gente tirar o máximo de dúvida e bater um papo legal com vocês. E hoje vocês estão vendo aqui ao fundo do nosso estúdio, enquanto vocês vão formulando as perguntas aí, o Oliveira já vai recebendo aqui para a gente fazer para o doutor. Vocês estão vendo aí que a gente está com a Avenida Paulista aqui no fundo. Como todos sabem, no último sábado, então, a cidade de São Paulo aqui completou 466 anos. E essa homenagem, então, nós fizemos aí para essa cidade que nós tanto amamos. E eu trouxe alguns números curiosos da cidade, que São Paulo foi fundada, então, em 1554 por padres jesuítas. A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou político. Ela conta com importantes monumentos, parques e museus, como, por exemplo, o Memorial da América Latina, nosso Museu da Língua Portuguesa, Museu do Ipiranga, o MASP, o Parque do Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e, claro, a Avenida Paulista, o nosso símbolo maior aqui da cidade de São Paulo. E, além de eventos grandes, de grande repercussão, temos a Bienal Internacional da Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a São Paulo Fashion Week e o Salão Internacional do Automóvel, entre outros. E aqui eu trouxe umas curiosidades. São Paulo tem o 10º maior PIB do mundo. Os paulistas consomem mais de 1 milhão de pizzas por dia. É pizza pra caramba. Pizza, hein? Eu não gosto de bem pizza, nesse Um paulista que não gosta de pizza não é paulista. É a cidade com o maior número de helicópteros do mundo. E a 5ª cidade com o maior número de museus no mundo também. E São Paulo concentra o maior número de japoneses, libaneses e italianos fora dos seus respectivos países de origem. Só a população de japoneses e seus descendentes na capital é estimada em quase 40 mil habitantes que habitam aqui, nossa cidade. O metrô de São Paulo também está entre os 10 melhores do mundo e da lista é o único da América Latina com uma rede de 101 quilômetros de extensão, que são 6 linhas e 89 estações. E ainda que a rede não seja extensa, ela transporta 4,5 milhões de pessoas por dia. Então, esses são alguns números aí da nossa São Paulo. Parabéns, São Paulo. E bora aí para as perguntas agora, Oliveira. Vou mandar uma boa noite pro pessoal, Ana Júlia, filha, obrigado. Doutor Sidney Romão, prazer, Boa noite. Boa noite, doutor Sidney. Henrique Santos. O Lucas. José Carlos da Silva Cobra, Thiago Fagundes, a Valéria Cristina. Valéria, manda as perguntas, está sempre com a gente. Paulo Dani Roberto Martins. Moreira, o Cowboy está assistindo. Márcia Ribeiro, um abraço pro Cowboy, verdade, da Vergueiro, o Cowboy ou não? Cowboy da Vergueiro. Da Uninove Vergueiro.
Michel Tartarello está assistindo com a gente também aí. Boa noite, Michel. Doutor subprefeito José Antônio Queija, subprefeito Vila Prudente. Subprefeito da Vila Prudente, uma honra tê-lo aqui, um grande abraço. Marcos Santos também assistindo. E antes de começar as perguntas, vou pedir para o doutor se apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua formação, a faculdade fez, a sua especialidade, quando iniciou a advogar nessa área. Fica à vontade, doutor, então. Perfeito, muito obrigado pelo espaço. Agradeço a todos os senhores por estar aqui presente. Meu nome é Charles, sou advogado, atuante na área do direito militar. É uma área que sou apaixonado, atuo já há 5 anos nesta área. Me formei pelo Centro Universidade das Faculdades Metropolitanas Unidas, pela FMU, e desde então tenho enveredado no ramo do direito militar a partir das minhas experiências de estágio e nunca mais larguei essa área que me pegou pelo coração e sigo todos os meus dias respirando o direito militar. Show de bola. E então hoje nós vamos sabatinar aqui o doutor com bastante pergunta. O pessoal com certeza vai ter muita dúvida. O pessoal ainda está mandando abraço aqui. O Queija respondeu, mandou um abraço. O Michel, do nosso parceiro, Espetinhos do Torto, um abraço para o Michel. O Ronaldo Souza, do Bradesco, ali da Vila Industrial, um abraço, Ronaldo. Só gente importante na live hoje, hein? Tá chique o negócio aqui, hein? Tá chique. Muito bom. O Thiago de Deus aí tá acompanhando a gente hoje. Ó, o Thiago, um abraço aí, Thiago. Obrigado. Thiago Fagundes, que já está aqui, tá mandando um eu aqui. E, bom, quer começar com a pergunta aí, Oliveira? Começar a falar um pouquinho sobre o que é o direito militar, um resumo, né? E aí eu começo algumas perguntas aqui para a gente esclarecer. Pois bem, o direito militar é uma ciência do ramo do direito que cuida da regulação da vida do militar, seja o militar federal, seja o militar estadual. Ou seja, quando eu falo em militar federal, eu estou dizendo a respeito de Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Quando eu falo em militares dos estados, polícias militares e Corpo de Bombeiros Militares. O que o direito militar regula especificamente? Regula a vida em caserna, ou seja, a vida em quartel, aspectos de hierarquia e disciplina, questões disciplinares em geral e também questões de direito penal, quando estamos falando em direito penal militar. Sim, o militar tem um regramento penal próprio. Então, sendo diferenciado, evidentemente que irá ser tratado pelo nosso direito militar. Nossa Constituição Federal também prevê o nosso direito militar. Artigo 142, 144, nós temos aí a previsão do nosso direito militar. Temos uma justiça militar especializada, seja no âmbito da União, justiça militar da União e a justiça militar dos estados. O militar ele tem um tratamento diferenciado porque ele vive em outro universo, praticamente outro universo. Então, dadas as peculiaridades da caserna, se fez necessário a criação de um ramo específico para o militar. Isso é bem bacana, porque assim, até a pergunta que tu tinha feito aqui, a primeira, a justiça militar, ela tem autonomia própria, como você já começou a falar, ela é um ramo à parte, e ela como que funciona a ligação entre a justiça comum e a justiça militar, punições? Basicamente, a justiça militar, ela tem a incumbência de julgar os crimes militares. Os crimes militares em lei definidos, eles estão previstos em síntese no artigo 9º. Para eu saber se tal crime é crime militar, eu vou lá no artigo 9º do Código Penal Militar, nos seus incisos, e eu vou verificar todas as situações que lá estão elencadas e eu verifico se é ou não crime militar. Temos os crimes militares próprios, ou seja, aqueles que estão previstos no próprio Código Penal Militar e só lá encontram correspondência. Por exemplo, crime do abandono de posto é um crime propriamente militar. Temos também outros crimes que, por exemplo, desrespeito a superior, é um crime propriamente militar. E
os crimes impropriamente militares, que são aqueles crimes que estão previstos no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. São, por exemplo, os crimes de homicídio, furto, roubo, extorsão, aqueles crimes que têm previsão nas legislações específicas e, mais recentemente, os crimes militares por extensão, que são aqueles crimes que foram atraídos da legislação extravagante para a competência de julgamento da Justiça Militar. Justiça Militar, ela tem alguma correspondência com a Justiça Comum? Basicamente, não. Eles têm um ponto de ligação. Qual é? No tocante ao crime doloso contra a vida de civil. Por exemplo, policial militar está em serviço, acaba entrando em confronto com o infrator da lei. O infrator da lei acaba indo a óbito, acaba falecendo. O que acontece em decorrência disso? São instaurados inquérito policial civil e inquérito policial militar, concomitantemente, para se apurar o mesmo fato. Se for verificado, ao final, que se trata de um crime doloso contra a vida de civil, este policial militar, ele não será responsabilizado na Justiça Militar. Ele será levado a julgamento na Justiça Comum perante o Tribunal do Júri. Então, este é o único ponto de ligação mais concreto que há entre as duas justiças, militar e Justiça Comum. É uma dúvida, né, da maioria das pessoas. Se um policial comete um homicídio, ele responde como? É uma dúvida. Ele responde na Justiça Comum, perante o Tribunal do Júri. Justiça Militar é uma justiça corporativista? Não, longe disso. Justiça Militar é uma justiça muito mais rigorosa até do que a Justiça Civil. É uma das perguntas aqui, se a Justiça Militar, que a gente tem professor que é ex-policial militar de direito penal, ele falava que ele contou uma história, né, uma polêmicazinha, não sei se é verdade, que o militar ele é punido até pela farda amassada. Sim, o militar é punido pela farda amassada, pela bota mal engraxada, por um atraso, por desrespeito ao superior. Exatamente. Não bater continência é prestar continência. Prestar continência, não prestar a continência é desrespeito, né? Então acaba sendo muito mais dura. Tem bastante disso, né? É verdade. E o que o doutor comentou, esses crimes militares, se forem em tempo de guerra, são passíveis a receber a pena de morte, né? Exatamente, porque nós temos uma divisão do nosso Código Penal Militar em crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra. Então, os crimes militares em tempo de guerra, ou seja, guerra declarada, o Brasil está em guerra externa, não é guerra interna. É um entendimento um pouco mais restritivo, porque se formos entender desta forma, o Brasil está em guerra. Não é? Sempre, todo dia. Então, é em caso de guerra externa declarada em desfavor de outro Estado. Então, temos as duas nuances no mesmo Código Penal Militar. E qual é a grande diferença do Código Penal Militar em tempo de guerra? É que as penas, elas têm em grau mínimo e grau máximo. Grau mínimo, exemplo, 30 anos, grau máximo, morte. E a pena de morte, no caso do Brasil, regulada a partir do artigo, salvo melhor juízo, 700 do Código de Processo Penal Militar, a pena de morte, ela é por fuzilamento. Exato, aplicada por fuzilamento. Cheguei a gravar um vídeo falando disso, logo que teve aquele conflito que todo mundo falou que ia sair guerra, tem aquele canal, né, o Penal com PH, eu gravei um vídeo falando da pena de morte em tempo de guerra, bem bacana isso aí. Sim. Esse assunto é bem interessante. Para quem não sabe, então, que existe a pena de morte no Brasil, tá aí, no Brasil existe pena de morte, logicamente, quando em tempo de guerra declarada, né? Uma esfera excepcional, né? Por isso que é uma esfera ainda mais delicada. Imagina excepcionalíssimo. Atuar como advogado nessa área em tempo de guerra, deve ser. Vai ser fuzilado também o advogado? Honestamente não, porque a Justiça Militar é uma das que mais respeitam as prerrogativas dos advogados. Quando eu chego na Justiça Militar, estende-se um tapete para nós, para a nossa classe. A advocacia lá no Tribunal de Justiça Militar, seja em primeira instância, seja em segunda instância, é muito respeitada. Que bom, isso é muito bom, né? Isso é ótimo saber. Eu tenho uma pergunta aqui para o doutor. Nós temos um público grande de acadêmicos, né? Perfeito. E
como sabe, o direito militar não se vê nada na faculdade. Quando chega num tema assim, o professor fala isso. Mas isso é direito militar, não é o objeto dessa aula aqui, que é o penal comum, né, por exemplo. Mas o que o senhor aconselha? A pessoa que está na graduação e desde já desperte o interesse para essa área, o senhor aconselha, assim, eu não sei, de doutrina, cursos, especialização que tem como fazer fora a faculdade, um extra faculdade? Qual que seria a mensagem para esses acadêmicos? Bom, para quem se interessa por esse nicho tão específico que é o direito militar, o que eu recomendo? Estudo desde já, certo? A partir das legislações secas, ou seja, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar e também o conhecimento dentro das próprias instituições. Façam estágio no Ministério Público, façam estágio no Poder Judiciário, certo? No TJM, Tribunal de Justiça Militar, dentro do Ministério Público, no TJM, na Promotoria de Justiça Militar, em escritórios de advocacia que trabalham com direito militar. No tocante a cursos em graduação, não vamos encontrar nem matérias optativas. Não há nem em grau optativo o direito militar em sede de graduação. Em pós-graduação, nós temos aqui no estado de São Paulo a IPD, a FADISP, temos algumas universidades que já oferecem o direito militar como um ramo para especialização. Ainda não temos nada em nível de mestrado e doutorado, ainda está em estudo. Sim. A Valéria Cristina aqui, né, como sempre polêmica, ela colocou que na favela também tem a pena de morte. Aí, não é, aqui nós estamos falando da pena de morte prevista em lei, né, não a pena de morte do Tribunal do Crime, né, do Tribunal do Crime, que esse aí não é reconhecido, pelo menos por nós, não. Ainda não tem doutrina, né, do Tribunal do Crime. Ainda não foi regularizada, o Tribunal do Crime ainda não virou lei ainda. Não duvido, no futuro, né? Do jeito que a gente caminha nessa sociedade. Precisando ficar esperto. Aí o Márcio da Silva, os policiais, deixa eu abrir aqui a mensagem inteira, os policiais militares são os únicos que respondem nas seguintes esferas: penal comum, civil, administrativamente, penal militar e disciplinarmente. Sim. Então aqui é uma afirmação, né? O Márcio da Silva fez uma afirmação e não uma pergunta. Ele responde. Um abraço para o Márcio. Conhecido do doutor? Sim, conhecido. Um abraço então aí, bem-vindo à nossa live também. O Ale tem alguma pergunta ainda? O pessoal ainda está meio acanhado. Igual falou, né? Para acadêmico é uma esfera ainda meio... É uma esfera nova. Muito... entrando nessa linha do Márcio, que ele está falando da punição excessiva que talvez tenha, né, em cima do policial, eu tenho uma pergunta assim: como que funciona, doutor, hoje, assim, fazer a defesa de um policial militar? A gente vive num tempo assim que, falar a realidade, a mídia bate muito na polícia, o policial está sempre errado, é complicado a vida do policial. A gente já trouxe aqui um capitão da Polícia Militar para dar entrevista, o capitão Alexandre, aqui do 19º Batalhão, e ele fala na dificuldade que o policial tem em trabalhar, que precisa muito da ajuda das pessoas de bem, porque a mídia bate muito na Polícia Militar, o policial está sempre errado. Como que é a defesa? O doutor já falou que lá na Justiça Militar é bem recebido, né? Um advogado com bons olhos, mas tem muita dificuldade em defender o policial? Como que funciona? Honestamente, sim, perfeito. Honestamente, o policial militar hoje ele sofre preconceito. Por quê? Porque, querendo ou não, quem está na linha de frente e impõe limites à sociedade sempre estará na linha de tiro. Será sempre uma vidraça a ser apedrejada. Então, o trabalho da Polícia Militar não é fácil, mas é fato. Se nós não tivéssemos os nossos valorosos militares nas ruas, hoje nós não estaríamos aqui. A população não teria tranquilidade. Então, em primeiro lugar, antes de responder essa pergunta, eu agradeço a cada um dos policiais militares que estão nas ruas hoje e dão as suas vidas sem sequer nos conhecer. Exato. Simplesmente por um exercício de um ministério de vida, certo? Exercer a defesa de um policial militar é um trabalho gratificante, é uma honra, Difícil, toda
toda profissão tem os seus percalços. Toda profissão tem os seus percalços e, naturalmente, há os seus desafios, há as suas dificuldades no dia a dia, mas nada que eu possa dizer é intransponível, porque não é. A defesa do policial militar, para mim, é gratificante, é um combustível e, honestamente, não defender um policial militar, para mim seria algo que honestamente eu não conseguiria programar internamente. É algo que hoje em dia eu já tenho internalizado. É algo que eu já tenho internalizado. Aprendi o direito militar especificamente pelo viés acusatório. Eu conheci por dentro. Entretanto, o que nós vemos por fora, não é? Os bastidores é muito diferente. Então, hoje em dia, temos que ter muita cautela com o que nós vemos, com o que a imprensa divulga. Muitas vezes é uma visão deturpada, é uma visão ideologizada. Então, temos que ter muito cuidado com o que nós vemos hoje no nosso dia a dia. É isso aí. Tem uma pergunta do Thiago Fagundes aqui. Ele fala: referente ao indulto de fim de ano, ele atinge quem está preso por um processo militar? Ou seja, a lei de execuções penais, ela tem alguma lei de execução penal própria por processo militar, ou ele é utilizado a lei de execuções penais geral? O policial militar que se encontra preso pelo cometimento de qualquer crime, ele tem aplicado também a lei de execuções penais. Não existe uma lei de execuções penais específica para o militar, certo? Então, por exemplo, o indulto, se o policial militar preencher os requisitos, ele terá o indulto concedido em seu favor. A única diferença é que o policial militar, por exemplo, falo a título de nível do meu conhecimento no estado de São Paulo. O policial militar no estado de São Paulo, ele fica em um estabelecimento prisional apartado dos presos comuns, dos presos civis, que é o presídio militar Romão Gomes, que fica na zona norte do estado. Tem essa da Valéria, Oliveira? Pode fazer. Ela fala que o policial militar, fora do trabalho, mata um assaltante, eu ia falar assaltante, e morre. Como fica a sua situação? Se ele morrer, está resolvida a situação. Eu acho que ela quis dizer o assaltante morre como então, policial, que eu achei estranho. Mas assim, ela quer dizer, vamos supor, o policial militar, fora do seu horário de trabalho, ele mata um assaltante. Como fica a sua situação, né? E o assaltante, se ela matou, morre, né? Então, assim, tá meio redundante, mas é isso aí que eu entendi. Vou responder sobre os dois vieses. Se o policial militar morre porque ele foi identificado em razão da função e por isso foi morto, ele tem direito, a família, na verdade, terá direito de receber um seguro do Estado. Um seguro que hoje é em um valor de R$200 mil, mas nada paga a vida que foi perdida. O policial militar que tombou em razão da sua função, mesmo estando fora de serviço. Agora, o policial militar que mata sem estar em serviço. Eu costumo dizer o seguinte: policial militar é policial militar 24 horas por dia. Pode ser policial militar, policial civil, policial federal. É policial 24 horas por dia. É instintivo. O policial vê alguma situação ocorrendo, ele vai reagir. Ele vai reagir. Não adianta dizer que ele não vai reagir. Ele vai reagir porque é instintivo, ele foi treinado para aquilo. Então, ele vai se ver em uma situação em que será avaliado sob os aspectos do caso concreto no Poder Judiciário, se ele cometeu um crime de homicídio, ou seja, se ele desejou praticar aquilo, ou se ele não cometeu crime, se a conduta dele está cobertada pela legítima defesa. Perfeito. Aí, Valéria, só depois comenta se era isso mesmo, se ele respondeu certinho. O pessoal começou a mandar as perguntas agora. O pessoal se empolgou, agora o pessoal se empolgou e mandou. Se empolgar, começa. Tem a da Paulinha Oliveira, ó. Ela pergunta se o doutor já sobre viu. Os direitos humanos funcionaram a favor da família do policial. É uma polêmica. Hoje em dia, os direitos humanos, digo no sentido de
amparo ao policial militar. Existem hoje algumas ONGs que amparam a família do policial. Entretanto, nós não vemos, não é tido aí um engajamento. A matéria de direitos humanos, ela é aplicável para todos. Agora, as instituições que tratam de direitos humanos, no tocante ao acolhimento de vítimas de crimes, por exemplo, raramente eu vejo a família de algum militar sendo acolhida após este militar ser vítima de algum crime. Os direitos humanos é erga omnes, a instituição é intra partes, né? Seria exatamente. Mais ou menos, para quem é acadêmico vai saber o que a gente está falando, né? Os direitos humanos é para um geral, o que o doutor quis explicar que você não vê aquela militância, né? Vamos falar a palavra. Aquele engajamento. Aquele engajamento quando morre um policial militar, como morre um bandido da favela. Não? Acho que as narrativas, né? Pega o direito humano e faz uma narrativa em seu favor e não dos outros, né? Como se direitos humanos fosse só para aquele público específico e não para o semelhante, né? Pessoa humana, né? Então acho que é bem complicado. A questão das polêmicas, vou emendar uma pergunta aqui para o doutor. Sim. A questão que vem sendo muito discutida é da atuação do policial militar perante operações policiais, como ele deve agir, esse limite entre esperar ser alvejado para poder reagir, está muito em pauta aí, debatendo aí leis e tudo mais. Como tem sido recebido isso no meio? Como às vezes nós costumamos brincar, o policial militar, ele está constantemente em cima de uma navalha. Se ele cair para um lado, corta, cair para o outro, corta, ficar em cima, corta também. Não é? Então é um pouco difícil, tem que ser avaliado o caso concreto em si, para que se verifique se de fato houve excesso, se não houve excesso. O policial militar, ele tem que trabalhar com o tirocínio dele, com o treinamento dele, com aquilo que ele foi preparado para fazer. Agora, a grande questão é, se coloque no lugar do policial militar. O que você faria se fosse você naquela situação? Isso é o mais difícil. Então, antes de julgar, antes de apedrejar, tem que se colocar no lugar do policial militar. Quando nós temos tempo para debater uma determinada ocorrência, circunstâncias de determinada ocorrência, lá no gabinete do meu escritório, lá no ar-condicionado do Poder Judiciário, o policial militar teve 1 segundo para decidir se ele vai atirar ou se ele vai levar um tiro. Não sei se é o nome correto, mas existem protocolos que eles devem seguir. Sim, o método Giraldi é o mais famoso. É o método Giraldi, criado pelo coronel Giraldi, e hoje é espelho para todas as polícias do Brasil. Entretanto, o método Giraldi, ele é muito eficaz, mas não podemos prever todas as situações que o policial pode se deparar. Exato. E aí tem que trazer o estudo do caso em si. Eu falo porque eu falei desse protocolo, eu não lembrava desse nome, mas eu assisti um júri lá no tribunal, na Barra Funda, que era de um policial militar. Sim. E dentro de um posto de gasolina, o cara que tinha acabado de cometer um roubo, ele fugiu a pé, né? Ele tentou roubar um carro, não conseguiu, os policiais da Rocan seguiram. Ele entrou dentro de um posto de gasolina, aí as câmeras filmaram, a partir daí foi usado lá no tribunal do júri. A gente que estava assistindo até conseguiu visualizar o vídeo. O cara entra atirando no posto para trás, assim, para qualquer lado, para pegar em qualquer um. O primeiro policial que vinha atrás dele tentou disparar a arma e aí a Taurus não funcionou, né? A Taurus falhou, ela picotou, ele deu 2 vezes, atirou, na terceira ela disparou e acertou o peito dele. Só que nessa o policial já estava gritando, o outro estava vindo por trás, e ele gritando, falhou minha arma. O outro já chegou no desespero. Quando ele falou, falhou minha arma, e ele ouviu o disparo, ele imaginou que o cara que estava disparando mais vezes além, né? E ele tinha dado, acho que 2 disparos. Então quando esse policial saiu por trás da bomba, que viu o cara já caído no chão, ele deu 2 tiros no cara, no chão, né? Ele deu
alvejou 2 vezes, só que o cara já estava caído, aí não se sabe se ele já estava morto ou não. Enfim, foi para o tribunal do júri, né? Foi absolvido, depois que viu os vídeos, que aí até a promotora pediu absolvição, que ela falou, eu vi o vídeo, eu não consigo enxergar que, né, que ele cometeu um excesso, um crime, até porque a arma do primeiro policial falhou, então foi toda essa história. E aí ele já estava pelo processo administrativo afastado, né? E acho que era o doutor, aquele que defende bastante policial lá no júri, o Vendramini, o doutor Vendramini, até o advogado, e ele até falou, né? Ele falou, se eu fosse você, rapaz, no júri até, ele falou, eu não voltaria para a corporação, porque de primeiro ninguém acreditou em você. Só eu, como advogado seu, acreditei, fui até o fim, aí a Procon, né? Provamos para o Ministério Público, né? E aqui para os jurados presentes, que você é inocente, que você estava numa ação que não tinha como prever, que o cara ainda estava vivo ou armado, tentando atirar, né? E aí ele falou, se eu fosse você, eu não retornava. Então, a questão que fica é uma sentença absolutória no tribunal do júri, com um afastamento administrativo, pode apresentar e falar, sou totalmente inocente, quero retornar minhas atividades. Infelizmente não é tão simples assim. O policial militar, muitas vezes, ele não é afastado do cargo, ele não é afastado, não existe hoje o afastamento. Então, o que acontece? O processo regular, ou seja, o processo administrativo de natureza demissória ou expulsória, ele tramita de forma independente ao processo criminal. Então, quando eu tenho o processo administrativo tramitando, ele pode terminar muito antes do processo de júri, do processo criminal. Então, já tivemos casos de policiais militares demitidos e expulsos da corporação. E a reintegração é muito difícil, se mostra muito difícil. É estatístico, temos hoje um índice maior de 90% de improcedências de ações de reintegração no âmbito do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. É muito difícil. E uma dessas brigas seria também por causa que quando ele é afastado, quando ele retorna, teria que ser pago todo o período que ele ficou fora todos os atrasados. Teria que recompor os salários todos. Exatamente, todos os atrasados. Todos os atrasados. Só que qual é a grande dificuldade nesse sentido da reintegração? O que se verifica? Se verifica se houve excesso, se não houve, mas aonde é que se mantém as decisões de expulsão ou demissão? Tem algum resíduo administrativo. Teve um resíduo administrativo aqui que justifica a manutenção da decisão e acaba ocorrendo a irreversibilidade da decisão administrativa. Dentro desse assunto ainda, uma das perguntas que tinha chegado aqui, sim. Por exemplo, o policial, o Paulo comentou, né, ele alveja, né, o criminoso no confronto. Ele automaticamente é afastado para se averiguar se ele estava certo na ação ou não, em qualquer situação dessa ou não? Pois não. O policial militar, quando ele alveja uma pessoa em confronto, não necessariamente ele é afastado, certo? Primeiro se faz uma análise de como se deram os fatos, de como se deu o evento. E, caso haja a necessidade, há o afastamento do policial militar. Normalmente, por uma medida de cautela, o comando acaba promovendo o afastamento do policial e também submetendo a tratamento psicológico. É bom ter um apoio psicológico. Foi uma reportagem que eu vi falando exatamente isso, que ele fica 3 dias interno. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Não existe no direito. Não existe essa regra no direito, mas eles aplicam. Essa é a pergunta. Não é uma lei militar. Não é uma lei. É uma aplicação do comando. É uma aplicação do comando. Essa apuração, ela é feita pela polícia científica ou a polícia militar? Vamos falar da polícia militar. Ela tem algum instituto de criminalística, perfeito, por exemplo, uma polícia científica interna? Pois não. Nós temos, no âmbito da polícia militar, a própria corregedoria, certo? Que hoje em dia acaba produzindo alguns materiais de perícia também, inclusive. Entretanto, nós acabamos
contestando porque não são formados por excelência para serem peritos. Sim. Certo? As pessoas que lá oficiam são policiais militares por excelência, não são peritos de formação. Então nós acabamos, na grande maioria dos casos, contestando o trabalho feito pela Corregedoria justamente por conta disso. E também para sanar parte da sua dúvida, e também a que pode ser de outras pessoas, a Polícia Militar, ela também investiga os próprios crimes, certo? Os crimes que acontecem por um agente que pertence a ela, ok? No seio da própria instituição. Ou seja, existe dentro de cada unidade uma unidade de polícia judiciária, militar e disciplina. Ou seja, esta unidade, esta seção dentro de cada quartel é responsável por esse tipo de investigação, como se fosse uma delegacia de polícia dentro da Polícia Militar. Bacana. A gente fala muito aqui de o policial alvejar alguém, mas assim, acredito que esse não seja o maior crime que os militares cometem. Qual que é a maior? Corrupção, assassinato, abuso, homicídio, né? Abuso de autoridade, força, sabe assim, numerar mais ou menos qual que é o ranking que eles são mais acusados, que eles são mais, cometem mais crimes no âmbito militar? Então, não existe um top 5 ou um top 10, certo? Da justiça militar. Exatamente, não tem. O que mais se vê, basicamente, crime de homicídio, nós temos também os próprios crimes, os crimes propriamente militares, o abandono de posto, por exemplo. Nós temos os crimes de desrespeito ao superior, hierárquico. Temos os crimes que são conexos aos crimes de homicídio, fraude processual. Exemplos de acusações que são formuladas em desfavor de policiais. E também concussão, prevaricação, corrupção passiva, são diversas as modalidades de crime que são imputadas aos nossos policiais militares, mas tudo devendo sempre ser observado o devido processo legal. Não se julgando a pessoa pelo crime que ela está sendo acusada, mas pela conduta em si, apurada de forma justa e legal, conforme prevê o nosso direito, a nossa Constituição Federal. Não fazer como a mídia faz, né? Já vai batendo, e acurando, como a mídia faz. Do Thiago de Deus aí, foi para ele que já ia responder a dele. A Valéria aqui perguntou antes, vou na sequência aqui, pode ser? Pode. Ela perguntou, gostaria de saber, aí se o professor não puder ou não quiser responder, tranquilo, tá? Porque ela pergunta aqui, ela é sempre polêmica, se é a favor de armamento para todo cidadão. Como o doutor, só explicando, trabalha com processo, pode estar com algum processo, de repente uma resposta dessa pode causar algum interesse ou desinteresse em alguma pergunta, não sei, então o doutor fica à vontade de se abster de responder ou responder. Então ela pergunta se é a favor do armamento para todo cidadão, do porte de arma liberado. Perfeito. Eu sou a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento, hoje em dia, ele é visto, na verdade, como um empecilho para que o cidadão de bem possa exercer a sua defesa. Não quer dizer que as armas devem ser distribuídas de forma livre e indiscriminada. Devemos obedecer determinados requisitos. Precisamos avaliar as características psicológicas da pessoa, se ela está apta a portar uma arma de fogo, porque hoje eu posso me deparar com uma pessoa, um infrator da lei, e me defender. Amanhã ou depois eu posso me ver diante de uma discussão de trânsito e ser morto. Então, não necessariamente para toda pessoa de forma indiscriminada. Os critérios hoje previstos em lei precisam ser flexibilizados. Entretanto, alguns critérios necessários precisam ser mantidos. Perfeito, doutor. Respondido, hein, Valéria? Quer ler a do Thiago de Deus, Oliveira? Ele fez uma pergunta um pouco dentro do que a gente respondeu lá no começo, mas Perfeito. Ele deu uma incrementada. Vamos lá. Boa noite, meus caros amigos, doutor Charles. A minha indagação é o seguinte:
o que o nobre acha do decreto sobre o indulto de Natal, pois é a primeira vez que o indulto é concedido a uma categoria profissional específica. O decreto também vale para as condenações de militares das Forças Armadas por crimes não intencionais relacionados à operação de garantia da lei. Perfeito. Considero o decreto constitucional, certo? Ou seja, o decreto ele atende ao princípio constitucional da isonomia. Não há por que eu não aplicar o indulto ao militar. O que tem de diferente o ser humano militar do ser humano civil? Absolutamente nada. Apenas o fato de ostentar uma farda. Perfeito. Aí aqui o pessoal mandando um abraço. Professor Sérgio Gabriel, Pat? Sérgio Gabriel, Tati, tá. É Sérgio Gabriel, aluno. Bem-vindo então à nossa live. Pensei que era o professor Sérgio Gabriel, que na semana passada ele estava online, né? Estava online com a gente. Vamos lá, o Alex aqui mandou. Muito obrigado, esse programa maravilhoso, aprendendo muito com vocês. Valeu. Enquanto não veio a pergunta, aí eu vou fazer uma pergunta, tá certo? Doutor, a questão das decisões, né? Sim. Como que o senhor vê hoje as decisões? Estão carregadas, digamos assim, muito rigorosas? Estão sendo aplicadas dentro da normalidade? Quais são as principais teses assim que possa ter uma divergência grande? Quais decisões? Decisões por exemplo, de um homicídio, né? De alvejar alguém, por exemplo, em trabalho. Esse tipo de decisão que eu falo do trabalho do policial militar, que num confronto alveja uma pessoa, então ali tem um homicídio. Então essas decisões hoje estão carregadas, assim, digamos, de rigorosidade, estão dentro da normalidade. Como o senhor vê? Cada caso é um caso e deve ser enxergue de forma individualizada. Alguns casos nós verificamos um rigor excessivo. Na verdade, algumas situações prende-se primeiro e pergunta-se depois. Então, sim, de fato, há algumas vezes um rigor exacerbado. Muitas vezes, para que uma investigação tenha sucesso, tenha êxito, é necessário que se faça uma dilação probatória, ou seja, para que a investigação se amadureça, as provas devem ser produzidas com tranquilidade e não necessariamente com o policial militar preso, por exemplo. As decisões de prisão se baseiam, algumas, apenas e tão somente com base na condição de policial. É agente de segurança pública armado, então tem que estar preso. Só que o que não se verifica no caso concreto é que o policial militar ele tem muito mais a perder se ele quebrar a confiança do Poder Judiciário do que qualquer outra coisa. Ele perde a carreira, o policial militar tem planos, tem família, tem obrigações, responsabilidades. Então, muitas vezes, nós temos que, na verdade, ponderar sobre a real necessidade, sobre os elementos concretos que demandem a necessidade de uma prisão efetivamente. Perfeito. O doutor acredita ainda que o processo penal militar, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar ainda é melhor do que se fosse estatutário, como, por exemplo, a Polícia Civil, que é estatutário e responde pela justiça comum, né? Pela toda a justiça comum. O doutor acredita que ainda assim o processo militar, para o próprio militar, ainda é melhor ele trabalhar, né? E ter lei própria regindo todo o seu trabalho do que ele ser estatutário, né? Na verdade, os militares, sejam os militares federais, sejam os militares estaduais, eles estão regidos por um binômio de hierarquia e disciplina. São os pilares de toda a instituição militar. Sim. Então, o regramento que hoje eles têm é um regramento necessário. Né? Para quê? Para que eu tenha o controle de uma tropa com mais de 80 mil homens armados. Exato. Então, é
é um rigor que existe, é um rigor necessário. Nem tudo que tem lá é necessário manter, certo? Digo no tocante ao Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, mas também no tocante ao próprio direito disciplinar, que aí já entra a questão estatutária que o senhor mencionou, certo? O direito militar, no tocante à seara administrativa, hoje, é regido no Estado de São Paulo pelo Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, certo? Então, o que nós temos? Nós temos um regulamento disciplinar do ano de 2001, é uma lei complementar, e acabamos tendo aí um rigor muito grande do que nós vemos em outras polícias. Então, há a possibilidade de flexibilizar? Há a possibilidade de flexibilizar. Há a possibilidade de tornar igual a Polícia Civil, por exemplo? Não sabemos. Hoje nós estamos em estudos para um código de ética para a Polícia Militar. E também houve a extinção das penas de permanência disciplinar e das penas de detenção. Então, estamos em uma metamorfose. O que irá se desenhar, nós não sabemos. O que hoje nós sabemos é que o tratamento dado ao militar na esfera disciplinar, ele não será mais o mesmo de antes. Teremos uma grande mudança daqui para frente. Perfeito. Vamos voltar às perguntas. As perguntinhas aqui. O Alex está perguntando. Deixa eu só dar uma lidinha. Ana Paula. Tá. Pena para desacato de superior. O senhor sabe mencionar qual que é a pena? Qual que é a pena? Desacato ao superior. Então, nós temos o crime de desrespeito ao superior hierárquico, certo? Eu não vou me recordar de cabeça, certo? Exata, né? Apesar de nós sermos profissionais do direito atuante na área, o código nós não decoramos. Até o ministro do Supremo precisa consultar a Constituição Federal. Se precisa. Ainda faz besteira. E ainda faz besteira. Oh, meu Deus. Mas aí o Thiago vai consultar lá o Código Penal Militar, vai ver lá a pena de... É de 1969. O Thiago vai trazer aqui para nós a resposta aqui rapidinho. Agora é do Alex. Tá em sequência aqui sobre um militar com uma patente superior... Deixa eu ver, comete algum erro, ele corre o risco à punição de rebaixamento de patente? Não, isso não acontece. Os policiais militares, independentemente de posto ou graduação, eles respondem disciplinarmente pelos seus erros. Em sendo uma falta que não demande a sua demissão ou a sua expulsão, ele vai responder de acordo com as suas responsabilidades, sofrerá uma sanção de advertência ou de repreensão. Não há uma pena de rebaixamento de posto, nem de rebaixamento de graduação. O que há é advertência, repreensão, não existem mais as sanções de permanência nem de detenção. O policial também pode se ver expulso ou demitido da corporação. São as sanções administrativas mais usuais, ou seja, ele não é rebaixado, ou ele é excluído, ou a corporação ainda acredita na recuperação dele e aplica uma sanção mais branda. Perfeito. A mãe do Thiago, que é a dona Roseli de Mello, também aproveita e já faz a pesquisa. Ela perguntou qual que é a pena para abuso de autoridade. Então você já pesquisa toda... Recusar ou obedecer ordem superior sobre assuntos de matéria de serviço ou relativamente de dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Pena de detenção de 1 a 2 anos se o fato não constitui crime mais grave. Então, respondido, de 1 a 2 anos é a pena. Aí o da sua Mas mãe... aí ele falou de detenção e o senhor falou que não tem mais como que... Não, a detenção eu digo na seara administrativa. Não mudou nada no penal. Entendi. No penal... continua da mesma forma. O militar pode ser preso por uma pena imposta com trânsito em julgado, pode ser preso preventivamente, pode ser preso temporariamente. Agora, o que não existe mais? Detenção disciplinar, não existe mais a pena também de permanência disciplinar
e também o recolhimento disciplinar. O recolhimento disciplinar é como se fosse uma medida cautelar para investigar determinada infração disciplinar. Isso também não existe mais. Respondendo rapidinho aqui a mãe do Thiago, então, a dona Roseli, é 1 a 4 anos o abuso de autoridade, né? 1 a 4 e multa. A depender da espécie do abuso de autoridade, porque a lei do abuso de autoridade tem vários tipos penais. Então, a cada tipo penal é previsto uma pena. Perfeito. O Thiago Fagundes também perguntou, no processo penal temos os remédios constitucionais para prever uma condição que possa vir a prejudicar o civil? Existe alguma liminar para limitar isso? O remédio constitucional é constitucional, está acima de qualquer outro, acredito que habeas corpus, Sim. para militar. Habeas corpus. Jeito, né? Militar se vê, por virtude de qualquer decisão ilegal, com seu direito de locomoção ameaçado, evidentemente ele pode se socorrer de um habeas corpus. Civil. O civil pode ser alvo da justiça militar? Não. O civil não pode ser alvo da justiça militar estadual. Se o civil praticar algum crime que atente contra a instituição militar em âmbito federal, aí a situação é outra. Ele pode ser submetido somente na esfera federal, na esfera estadual não. Nem julgado, tampouco investigado. Ele já sabe que ele pode acabar sendo mandado embora, ele impetrar o habeas corpus para poder... Ou mandar de segurança para ele não ser demitido a bem de serviço público, essas coisas? Pode. Ele pode? Ele consegue isso? O quê? Mandar de segurança, o militar, para uma condição para ele não poder não venha ser punido administrativamente? A depender da situação. A depender da situação. Cada caso é um caso, precisa ser analisado de forma individualizada. O mandado de segurança tem a capacidade, sim, de obstar determinada sanção em sendo manifestamente ilegal. Gostaria só perguntar, né, doutor, a gente estava conversando nos bastidores, né, sobre a questão do provimento 188 da OAB e a sua atuação nesse caso, contar um pouquinho para o público nosso como foi. Sim, perfeito. O provimento 188 da OAB é um provimento que prevê basicamente a possibilidade de investigação defensiva, ou seja, o advogado poder atuar como investigador, ou seja, poder colher testemunhos, obter documentos, realizar inspeções, produzir laudos, a atividade investigativa pelo policial militar. Eu sou sócio de um escritório de advocacia, escritório Almeida Cabral Artilheiro, situado na cidade de Diadema, junto com a minha sócia, a doutora Flávia Artilheiro, e nós fazemos o que nesse sentido de investigação defensiva? Dependendo do caso que nós estamos atuando, tendo espaço, nós empreendemos diligência. Tivemos um caso bastante emblemático chamado Operação Ubirajara. A Operação Ubirajara foi um caso em que ocorreu a prisão de 54 policiais militares por suspeita de envolvimento com tráfico de entorpecentes. No âmbito desta operação, nós fizemos alguns pedidos de documentos em favor de alguns clientes para o batalhão ao qual eles estavam vinculados. Entretanto, o nosso pedido foi ignorado, simplesmente foi ignorado. E, diante disso, nós acabamos tendo que nos utilizar de uma medida um pouco mais enérgica para que o nosso direito e o direito do próprio cliente também fosse salvaguardado. Peticionamos perante o meritíssimo juiz de direito da primeira auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, o Dr. Ronaldo João Rotti, e ele, de forma pioneira, primeira decisão do Brasil, acabou conferindo efetividade à nossa investigação defensiva, determinando a unidade que nos realizasse a entrega da documentação necessária. Então, é uma matéria pioneira, não há decisão no Brasil ainda, não havia, à época, decisão no Brasil tratando sobre investigação defensiva, seja na Justiça Comum, seja na Justiça Militar. Então, a decisão obtida por nós foi a primeira do Brasil.
Muito bom. Perfeito. A Valéria diz aqui que um Eu ia comentar policial que é treinado só para atirar em pleno controle, aí ela falou, vimos nesse final de semana um policial atirar na esposa e amante, mas as pessoas são passíveis de erro, né, de falhar. E aí, o que eu ia falar é que antes de ser policial, ele é um homem, um ser humano. E o ocorrido não tem nada a ver com o fato dele ser policial militar. Exatamente. Se ele não fosse um policial militar, acredito que ele teria usado uma faca, teria afogado ela, ele teria se revoltado da mesma maneira pela mulher que ele ama, estar traindo ali, pegá-la com a Na verdade, esse é o grande erro da população em geral, da mídia em geral, julgar o policial militar pela profissão dele. Isso não deve ser feito. Ele é policial militar, ele é um ser humano como qualquer um. Qualquer pessoa está sujeita a cometer um crime. Qualquer pessoa, independentemente de quem seja. Vamos imaginar, por exemplo, que um filho ou filha da telespectadora em questão seja alvo de uma ação criminosa. A pessoa pode reagir com violência e acabar cometendo um homicídio. Certo? Exato. Então, cada caso tem que ser avaliado de acordo com as suas peculiaridades. O policial militar não deve ser julgado por conta da sua profissão. Assim como há policiais militares que podem cometer crimes, promotores de justiça também, juízes de direito também, políticos também, advogados também. Então, temos que avaliar avaliar as coisas de uma maneira mais isenta. A imprensa, né, impõe essa narrativa, faz um sensacionalismo, ganha ibope, audiência, patrocínio. Exatamente. E, infelizmente, no senso comum fica essa visão. Então, era um policial militar. Mas não foi trabalhando, é um caso pessoal. Não tem nada a ver com a profissão dele, o que aconteceu. Acima de tudo, é um ser humano. Ele tem treinamento? Ele tem treinamento para circunstâncias específicas. Para lidar com a vida é no nosso dia a dia. E cada dia a vida nos traz surpresas. Então, não é nada matemático. E o feminicídio, né? É um crime que cresce tanto aí no país. Então, assim, nem policial, como o doutor bem colocou já, ninguém tá né, longe de poder acabar cometendo um crime desse, infelizmente. Ela mandou aí, mas ele é treinado para ter um controle em ação policial. Ele não é treinado para ter um controle e a mulher dele com outro homem na cama. Ele até recebe um treinamento psicológico diferenciado, mas é um ser humano. Mas você vê, se fosse isso, então o feminicídio seria cometido por mais policiais militares do que pessoas da sociedade comum, né? E não é o que vê, é um caso esporádico. A própria mãe acaba se excedendo, não está combinando um filho. Mata filho, mãe mata filho. Sim, então. Todo cidadão é passível de erro. Surra, exato. Perfeito. O nervosismo, ela dá um tapa muito mais forte do que o necessário. Tanto que depois a mãe acaba lá, desculpa, não sei o quê, ela acaba se excedendo. Exato. Não é um caso de morte, mas acaba... A questão aqui, Valéria, é que tem que desvincular o fato dele ser um policial militar. Não tem nada a ver ele ser policial militar com um crime passional. Todo cidadão é passível de erros. Se você comer um bombom de licor, for pra rua, por infortúnio, cometer um atropelamento e ser submetido ao teste do etilômetro, você será considerado como um motorista embriagado. Mas você se embriagou porque você quis ou não? Então, cada caso é um caso. Direito não é ciência exata. Inclusive, o que o doutor citou aqui foi citado semana passada pela professora Ana Paula de Peta, que é professora de Direito Penal, que a Valéria comentou que deveria existir advogado só para a vítima, não para o bandido, né? E o bandido bom, bandido morto, aquela história toda, enfim. Nós temos esse nosso posicionamento, né? Respeitamos todos os outros. O que é relativo também. É relativo também. Toda pessoa, vindo por esse viés, se nós entendermos que bandido bom é bandido morto, que toda pessoa que está submetida ao sistema de justiça penal é criminoso, é bandido e por isso deve morrer, vejam, a pessoa lá do bombonzinho. Então, eu vou mais além. Merece morrer? Bandido é muito amplo. Eu vou mais doutor? além. Um avô seu que toma cerveja e pega o carro dele, ele é um criminoso, ele é um bandido. Então tem que matar o seu avô. Exatamente. Que toma uma cerveja no churrasco e sai dirigindo. Ele está cometendo um crime. Então, a palavra é muito ampla, né? Está cometendo um crime.
Aí depois que acontece, aí fica separando. Não, mas o bandido esse não é, esse é, mas agora... A diferença, agora já foi colocado todo mundo a diferença de crimes, violento, não violento, mas crime é crime, então todo mundo tem que morrer. Então, O Thiago aqui perguntou se processo militar se aplica a GCM. Não. Não, né, Thiago? GCM, Guarda Civil Metropolitana, regulamento próprio, legislação civil. Aí falta acompanhamento. Pode falar. O Paulo comentou sobre rapidinho Pode falar. Do ponto aqui que está dando horário, já vou. Você falou sobre a questão militar, né? Se o militar não tivesse um código específico, se seria melhor ou pior. O doutor respondeu, né, que está mudando, né, as coisas. Sim, está mudando atualmente. Do jeito que é hoje, acho que eu entendi. Do jeito que é hoje não é adequado. Dá a impressão que o policial é punido várias vezes na esfera comum, talvez pensando dessa forma seria melhor não ter o código militar. Não, seria punido, responderia apenas a uma justiça comum. Então, na verdade, a existência do Código Penal Militar hoje não está em voga. O que estamos debatendo hoje é a questão do regulamento disciplinar, em transformar o regulamento disciplinar em um código de ética, em mudar a nuance, o tratamento do policial militar como infrator, tratá-lo de forma diferenciada, de forma, não digo mais leve, mas de forma mais proporcional, mais razoável. Eu entendi. Boa, para complementar só. Isso aí, perfeito. Não, aí eu só ia ler o da Valéria, na verdade ela estava só complementando aqui, deixa eu achar. Ela diz, eu acredito que seja muito perigoso armar um cidadão, tanto porque quem nunca ouviu, se tivesse uma arma, teria matado, entende? Exatamente, aí é o que o doutor falou também, isso tem que ter todo um psicólogo, um exame psicológico, enfim. Mas também, se for considerar, exato, não dá para restringir direitos por acredito que se tivesse, mataria. Então a gente não pode ficar prevendo o futuro para saber, né, e restringir um direito. Existem pessoas que com arma de fogo se tornam mais suscetíveis a serem mortas do que matar. O pessoal fala muito, por exemplo, tocar um pouquinho rapidamente na Lei Maria da Penha, no feminicídio, por exemplo. O pessoal fala, se tiver arma vai morrer mais mulheres. Eu falei, não, o maior número de mortes de mulheres é esfaqueada, é a paulada, o cara mata a mulher na porrada, na paulada, com uma faca, não é ter arma ou não que vai aumentar o feminicídio. E uma pessoa que já tem a violência anterior contra a mulher não já pode tirar. Ela vai matar de alguma forma, não é a arma que vai... Entendeu? E outra, não que vai ser o que vai decidir. Coisa mais difícil é a pessoa passar por um processo todo desse para conseguir um porte de arma, pagar caríssimo numa arma. Não é barato. Para cometer um crime, sendo que se é para cometer crime, compra uma coisa. Ladrão tem arma aí, não tira porte de arma e tudo, né? Você vai passar por um procedimento tão rigoroso para cometer crime? Não vai. Então, se é para cometer, se o cara já tem intuito de cometer crime, ele vai comprar arma raspada, né? De mão de traficante de arma, né? A arma Valéria já conseguiu a polêmica dela, tá vendo? Sempre é a polêmica da Valéria, né? Mas é isso aí, legal suas perguntas aí. A maioria dos crimes hoje são cometidos com armas sem procedência. Exato. O cara, depois de conseguir tudo, ele fala, agora vamos cometer um crime? Não, agora... O cara vai registrar uma arma, gastar... Ou que o Rema não tá na live, né? O nosso atirador aí. Mas quando eu fui no curso de tiro com ele, se não me engano, para você ter um 38 simples, cara, você tem um investimento de R$3.000. Para você ter a arma mais simples que tem, que é um 38. Ou por baixo, né? Fora o curso que você faz. Você vai gastar, vamos arredondar, R$5.000 para ter um 38 que falha. Um 38 meia boca. É caro, não é barato. É isso aí. E já deu uma horinha aqui, né? A gente já está caminhando para o final, então. Morto não é preso, então a Valéria aqui ainda está meio que... se tomar cerveja ou churrasco, sair dirigindo e matar alguém é crime, sim, lógico. Boa, Valéria. É o que nós falamos, é crime. E depende da circunstância, até sem beber. E agora me fala quem nunca saiu de um churrasco e foi dirigindo o próprio carro, que atire a primeira pedra, né? Como se diz. Então, é verdade, isso é o que a lei do que pesa no bolso. Eu já fui parado em blitz, né?
me recusei de fazer o bafômetro, enfim, foi cara. A multa eu falo, foi bem cara. Hoje eu vou de Uber para onde tiver aqui, eu não pego mais carro, porque eu não vou pagar. Agora é em dobro, né? Pagou uma vez, a próxima é dobrada, então não dá. Realmente você vai acabar tendo que vender o carro se continuar com atitudes assim. Então é uma vez para nunca mais, aprende a lição, dói no bolso. Infelizmente no Brasil é assim, eu aprendi assim e a maioria aprende assim. É o órgão mais sensível do corpo humano. É o órgão mais Bolso. sensível, é o bolso. Dói mais do que se impor prisão. Exato. E agora quando sai, vai de Uber, se diverte, volta Vale volta a pena. seguro. No Uber né? vale muito a pena. Mas aí a lei também era mais branda, né? Agora tem o Uber, a lei é mais Coisas estão pesada, em mutação, então evoluindo. agora tem que obedecer. Então, posso dar um recadinho aqui rapidinho antes da gente terminar? Que aí, pessoal, ainda dá tempo de vocês se inscreverem no Meta, concurso preparatório para o exame da OAB, hein? Aulas presenciais e preço justo. Com o cupom da CADSP, vocês têm descontos e brinde, né? O Ale tá fazendo o curso Verdade, lá. é muito bom o curso, né? Para quem aí vai fazer o exame da OAB, a preparação sensacional, bons professores, bom conteúdo. Estou fazendo lá, indico, né? E já tem as inscrições, já pode ser para o próximo exame, né? É o Também, 32º, né? que vai ser em junho, né? Então já dá tempo de pensar. E assim, com desconto nosso da CAD de 50%, ó, baratinho, compensa muito, hein? E a maioria dos professores aí vocês conhecem, muitos aí que vêm da Uninove, então, assim, pode confiar. Metodista, né? Tem metodista lá. Tem bastante professor de várias faculdades legais aí. E eu fiz, o Ale fez, todo mundo aqui vai fazer, Meta, concurso, quer passar na OAB, faz Meta. Manda um e-mail para contato@metacursos, e Meta é com TH, tá? Metacursos.com.br, ou entre em contato pelo telefone ou WhatsApp no número 11 94522 3125. 11 94522 3125, beleza? E também não deixem de seguir as redes sociais da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo. Sigam o nosso Facebook, dá lá um seguir também, né, para acompanhar nossas lives aí, ficar sempre por dentro. E também agora pedir pro doutor, antes da gente terminar, quer passar as redes sociais, doutor? Quer passar um contato, caso o pessoal tenha mais curiosidade, tirar alguma dúvida? Claro, com certeza. Caso tenham interesse em conhecer um pouco mais de direito militar, tirar dúvidas, eu estou à disposição de todos. Agradeço primeiro o espaço. Certo? Sei que não é fácil fazer em dia de semana um programa dessa magnitude, então agradeço primeiro o espaço, agradeço a todos que estão aqui nos assistindo, acompanhando, espero que tenha sido uma conversa, um bate-papo bastante proveitoso. Me disponho sim a solucionar dúvidas pelo meu Instagram, @CharlesCabralADV, e também pelo Facebook Charles Cabral. Acompanhe também o nosso escritório Almeida Cabral Artilheiro pelo Facebook e também por nosso Instagram. Muito obrigado. Perfeito. Depois a gente coloca também nos comentários, né? A gente coloca na descrição na hora de subir o vídeo as redes sociais do doutor. O pessoal tá falando, não acaba não aqui, ó. Lembra do programa do jogo, quando ele ia terminar o programa, todo mundo... Olha, não tem horário. Nós estamos... A dona Kika e a dona mãe, Kika beijo. Guilherme, mãe do Ale aqui tá... Vou dar um recado pro pessoal aí, pô, o pessoal tá perguntando de sorteio. Ô, pessoal, é o seguinte, a gente fez o pedido do Senado Federal, vai chegar uma caixa de 16 livros novos, acredito que semana que vem deve chegar, a gente volta aos sorteios, vai chegar os brindes novos, canecas, caneta, kits, então a partir de semana que vem volta o sorteio. Antes, posso fazer a última pergunta, doutor? Que essa aqui eu achei bem interessante. Claro, e se vocês quiserem, eu me disponho para vir outras vezes aqui. Com certeza vai ser convidado sim, doutor. O Thiago Melo perguntou assim, como eu provo que um policial cometeu abuso de autoridade se a palavra dele vale mais do que a do civil? Quer dizer, ele quer dizer que ele tem aquele... Tem a presunção de legitimidade. A palavra do policial, ele tem presunção de legitimidade, certo? Então, quando eu me deparo com uma situação em que é palavra contra palavra, é muito difícil. A dúvida se o policial militar está sendo submetido a processo é o caso dele ser absolvido. Como eu faço para provar que ele cometeu abuso de autoridade? Testemunha, vídeo, gravação,
somente em circunstâncias assim. Mas daí entra naquele problema, você está gravando, eu não quero que você me grava, não quero que você mostre, se você usar isso daí, eu vou atrás de você. Não necessariamente a pessoa precisa gravar de forma ostensiva. Pode pôr o áudio lá e pôr no bolso. Celular, gravar um áudio, alguma coisa assim dessa forma. Verdade. Oliveira, recados, agradecimentos, despedidas. Beijo. Pessoal, agradeço. Entrou muito. Cara, o programa dava pra. Mas a gente tem que. Pra estender, né? Chegou o pessoal novo aqui, o Thiago Melo, obrigado pela pergunta. É um assunto bacana. A Lucidalva, que tá sempre nas palestras do cara, um abraço. Você vê, é um assunto que a gente não vê na faculdade, o pessoal gosta, se interessa, né? Bem bacana. É uma matéria que hoje eu estou membro efetivo da nossa Comissão de Direito Militar Estadual, que é presidida pelo Dr. Fernando Capano, e que é vice-presidente, a minha sócia, a doutora Flávia Artilheiro, e estamos buscando, além de um diálogo muito mais amplo com a sociedade em geral, com os outros agentes jurídicos, estamos buscando também que as universidades abram as portas para o direito militar, porque é um ramo muito amplo, em que há uma possibilidade de expansão enorme. Só no estado de São Paulo, a nível de polícia militar, temos 83 mil policiais militares na ativa, aproximadamente. Já estamos com um concurso autorizado para a contratação de mais de 5 mil policiais militares. Então, se nós formos verificar também as forças federais e também a nível de Brasil, é um nicho muito grande para ficar relegado a segundo plano. Perfeito. Tem muitas matérias que na faculdade faltam, né? E duas essenciais, por exemplo, como o direito militar. E uma outra matéria que a gente vive um momento bem ostensivo do Brasil, né? É direito eleitoral. Previdenciário. Que agora tá para entrar, né? O curso teria que durar 6 anos, em vez de 5, né? Exato. Teria que ampliar ou 10 logo de uma vez, né? 10 anos. Exatamente, igual a medicina. Mas é bom que assim, pelo menos a gente percebe aqui, tenta passar essa visão de que a gente nunca mais vai parar de estudar, né? Daqui para frente é estudar e conhecer mais e conhecer tudo que a gente pode. Uma vez perguntava por que falar que advogado tem que estudar sempre. Tá mais que comprovado. Em constante atualização. Escolher o direito, não vai parar de estudar nunca mais. Estudar muito. Ale, considerações finais? É isso aí, agradeço aí a presença aí e as perguntas de todos, né? Então, para lembrar, seguir a CAD. No YouTube também nós temos o canal do YouTube. Você entra lá, coloca CAD SP, você acha todas as lives. Hoje estamos na 19ª, se não falha a memória. Então você acha todos os programas que a gente fez até agora. São convidados sempre sensacionais, como foi o de hoje. Eu vi que vocês gostaram bastante. E também só o recadinho do canal que eu tenho aí sobre educação, que é o canal Estudo em Dia. Entrar no YouTube e escrever Estudo em Dia. Canal, vai achar lá. Então hoje até postei um vídeo lá com dicas para estudar melhor e com menos tempo. Então desejo uma boa noite a todos e segue, Paulo. Isso aí, o Oliveira também tem que passar o final. Pessoal, obrigado, mais uma noite aqui maravilhosa. Obrigado ao doutor, nossa, muito conhecido. Muito obrigado. Eu tirei muitas dúvidas minhas, as perguntas, ainda vou tirar outras aqui depois. Queria dar um recadinho, pessoal, falar um pouquinho sobre trânsito, né? Eu sou despachante Oliveira, meu escritório fica aqui na Avenida Oratório, número 3595, aqui pertinho aqui do estúdio, aqui no Parque São Lucas mesmo. E eu gravei um vídeo, pessoal, que eu vou rodar ele hoje à noite ou amanhã cedo sobre a placa Mercosul. Tem uma dúvida muito grande, eu tenho dezenas, centenas de pessoas mandando mensagem perguntando sobre a placa Mercosul. Vai entrar em vigor sexta-feira, agora a partir de sexta-feira. Assiste o vídeo lá nas minhas redes sociais que eu vou explicar todo o procedimento. Se tiver dúvida, mande. E qualquer dúvida sobre documentação de veículo, Facebook Despachante Oliveira, o Instagram, Oliveira Oficial SP. Pode seguir as redes sociais que eu tiro todas as dúvidas, passo o orçamento. Despachante Oliveira, Avenida do Oratório, número 3595. Obrigado, pessoal. Boa noite. É isso aí. Então, deixando aqui também o meu recado para finalizar, né? Que o pessoal fala, não aguento mais recado. Sigam também a minha página. Aqui todo mundo virou youtuber, blogueiro. Agora a gente né, tudo. Então, lógico, depois da Comissão dos Acadêmicos de Direito de São Paulo, meu Penal com PH, sigam lá também, meu canal no YouTube. Essa semana eu não gravei, foi corrido,
Fui pra fórum, fui tirar meu AB lá, dei entrada. Virou doutor, agora só correria. Abri a porta, talvez 6 horas da manhã, já tava lá sentado na porta esperando para dar entrada na minha. Então nós ficamos por aqui. Agora vocês ficam com a programação normal do Facebook, que são as intrigas, pessoas com treino pago, as fotos de comida, fake news, gente tomando soro no hospital, meme. Então até semana que vem, programa Direito em Cheque. Grande abraço, boa noite, ótima semana a todos. Valeu. Obrigado. Boa noite.